Seja bem-vindo ao nosso perfil. Você sabe que toda semana a gente traça o perfil de uma personalidade do esporte, do meio artístico, da política. Hoje nós vamos traçar o perfil do professor Guerra. O professor Guerra, ele é preparador físico da equipe do time do Paris Saint-Germain, sub-18 e sub-20 feminino, aqui em São Paulo. Se você curtir essa entrevista, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude compartilhando também esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você gosta. O nosso perfil, ele é uma parceria do César Galones com o jornal Folha Noroeste. Então você tanto pode acessar pelo canal do youtube.com/César Galones e também youtube.com/Folha Noroeste. Professor Guerra, seja bem-vindo ao nosso perfil. Uma boa tarde a todos que nos ouvem. César Galone, muito obrigado por essa oportunidade. Feliz em estar aqui e poder divulgar o futebol feminino. Professor, primeiro eu quero que o senhor apresente aqui. O senhor trouxe duas meninas representando a equipe de futebol feminina do Paris Saint-Germain. Essas duas meninas aqui. Essa aqui? Mariana. Mariana é uma volante. Mariana, eu não sei quantos pulmões ela tem, porque é brincadeira ela. Volante praticamente tem que correr o campo todo, né? Corre muito. Corre muito, distribui, faz... É uma posição, incansável, é né? incansável. Eu não e sei de tem que onde ser forte também, né? Porque o volante, ela segura os armadores do time rival, né? Perfeito, exatamente isso. E aqui? A Zaza. A Zaza é uma lateral direita. Lateral direita. Lateral direita. E por que ela tá com... Me perdoe a falta de conhecimento, mas ela tá com um lenço, né, envolvendo o seu rosto. A Zaza, ela não é brasileira, ela é descendente de algum país... oriental, ocidental, enfim. A Zaza é brasileira, porém de origem libanesa. Os pais são libaneses. Esse lenço é conhecido como hijab. E na cultura dela, ela usa esse hijab, né? Certo. Esse lenço protegendo o rosto, protegendo a face dela. Perfeitamente. Então é um costume que ela mantém. Exatamente. E só tira quando vai jogar o futebol, porque aí não tem jeito, né? Não, muito pelo contrário. Sério? Sério, exatamente isso. Então ela usa o hijab, inclusive nos jogos. Nós fizemos 2 jogos que ela participou e ela usou o hijab. A religião, a cultura não permite com que ela, seguidora desta religião, tire o hijab. O Paris Saint-Germain já disputa a Copa São Paulo ou ainda não? Nós disputamos o campeonato estadual o ano passado, numa parceria com o SCA. O SCA. O SCA. Então... Por conta de nós não termos ainda uma sede para poder mandar os nossos jogos. Porque o PSG Academy em São Paulo. O PSG Academy... Qual a ligação do PSG Academy de São Paulo com o PSG de Paris? Ok. O PSG Academy de São Paulo é uma franquia do PSG de Paris. Tá. E pela legislação, legalmente, o PSG não poderia ter uma outra equipe fora de Paris. Fora da França. Fora da França, né? E aí nós fizemos uma parceria porque... Nós havíamos recebido, se me permite... Fique à vontade. Nós havíamos recebido em 2020, um convite para levar um grupo de atletas para disputar um torneio na China. Certo. E eu recebi esse convite porque eu trabalhei com futebol chinês, com um projeto no Taiwan, no país Taiwan, era mandar meninos para estudar e jogar lá. E aí me convidaram para levar um grupo de meninas, eram 18 meninas para disputar um torneio lá, seria sub-16. Isso. Essas meninas seriam sub-16. E aí nós montamos o grupo e surgiu a parceria, eu ofereci o meu trabalho em troca no PSG Academy, que é uma escola de futebol masculino. Certo. Na Marquês São Vicente, na Barra Funda. E eu ofereci o meu serviço em troca de um horário, de um espaço para treinar essas meninas. Entendi. Então, ou seja, você chegou lá sem salário. Sem salário. Mas o seu intuito era abrir um espaço na agenda diária ou semanal ali do espaço para que elas pudessem treinar. Exatamente. Se formar uma equipe. Exatamente. E o diretor na época, o Diego, um menino, moleque,
bem jovem, bastante inteligente, bastante visionário, e ele veio junto conosco, abriu essa possibilidade e nós começamos a treinar. Entendi. E aí veio a pandemia. Uhum. Mas quando você começou a treinar, já era Paris Saint-Germain? Não era Paris Saint-Germain. Não era Paris Saint-Germain. Ele cediu espaço e nós íamos disputar com uma outra camisa. Nós íamos viajar para a China com uma outra camisa. Perfeito. De uma outra equipe. Uhum. Agora você pode divulgar sua marca no mais novo produto do jornal Folha Noroeste, Perfil Mídia Indoor, presente nos maiores comércios da região Noroeste. Entre em contato 011 98959 9367. Quando vocês passaram a se chamar Paris Saint-Germain, tô vendo essas meninas com o escudo aqui no peito, você recebe incentivo financeiro da França para poder tocar esse time em frente? Não Porque a primeira coisa que a gente imagina, o time é Paris Saint-Germain, tá com as cores do clube, né? Tá com o brasão da equipe. A primeira coisa que qualquer pessoa que está assistindo esse podcast imagina é que vocês recebem um incentivo financeiro. Vocês são Paris Saint-Germain. Qual que é o grau de dificuldade para você mostrar isso para as pessoas, Guerra? Ok. Quando surgiu esse projeto, não era o Paris Saint-Germain. Certo. E aí o diretor, o Diego, abraçou a ideia e aí começou a nos ajudar com material esportivo, que até então era muito difícil. Começou a ajudar com o espaço, com um espaço maior, com um horário maior de treino. Aí veio a pandemia. Entendi. Veio a pandemia, nós havíamos escutado a história dessas meninas e aí fechou. Nós ficamos aí 1 ano sem treinar. Elas continuaram treinando, nós continuamos mantendo um contato. Eu mandava os treinos regulares e cobrava que elas me enviassem os treinos. E aí, quando voltamos... E aí, vamos disputar o campeonato, vamos disputar um torneio. Tivemos um apoio não financeiro por conta dos custos, ok? Porque, como eu disse no início, legalmente o Paris Saint-Germain não pode ter uma equipe fora de lá. Isso. Então seria o PSG Academy. Ah, tá. Então, para disputar o torneio estadual, nós poderíamos obter uma licença enquanto escola de futebol. Perfeito. Ok? Só que os custos ficariam muito altos também. E por ser uma franquia e os custos altos, não seria viável para o PSG Academy. Entendi. Então, quer dizer, ou seja, você está dizendo em outras palavras que aí não tem incentivo financeiro. Não. E como é que você se vira no dia a dia, Guerra? Porque são quantas meninas hoje treinando? Hoje nós temos 35 meninas. 35 meninas vezes 35 café da manhã, que tem que ter, né? Que nem todas moram na região... Porque você está na região oeste, né? Exatamente. Nem todas moram na região oeste. Tem menina... A que mora mais longe mora onde? Santo André. Santo André. Tem 2 de Santo André e tem uma de Poá. Então eu não tenho... Mas eu acredito que Santo André... Que horas que eu treino geralmente? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Então, ou seja, é um horário que elas têm que chegar e, no mínimo, ter um lanche, ter um almoço, porque senão ninguém consegue jogar. E como é que você consegue isso? Como é que você faz esse milagre? Sem dinheiro. Perfeito. Nós temos um outro parceiro, amigo, irmão, que abraçou a ideia do projeto e nos ajudava nesse sentido. Certo. E aí nós conseguimos, com alguns amigos... uma quantia para poder o transporte dessas meninas, porque a maioria delas, talvez 1 ou 2, 3 no máximo dessas, tivessem condições de bancar o transporte. Perfeito. As demais não teriam condições. Entendi. E aí no final da tarde, eu as levava para minha casa, ok? E minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e mais a minha esposa, então eu ligava para elas e dizia que eu estava levando as meninas para casa, e aí elas preparavam um lanche para as meninas, para elas poderem lanchar e conseguir chegar em casa. Então nós fazíamos exatamente isso. Então, ou seja, você leva esse projeto com o apoio de alguns amigos e tal, mas no peito e na raça, né? Porque exatamente. São 35 meninas. E quando vocês vão jogar, por exemplo? Tem um jogo em Santos, tem um jogo em Santo André, em Santo Amaro. Primeiro elas têm que se reunir na sede, não é isso? Exatamente. E da sede partir para o destino do jogo. Essa operação, esse translado, essa alimentação também,
é tirado de onde, Guerra? Eu tô curioso com isso aqui. Perfeito. Quando nós fomos, nós fizemos alguns torneios, participamos de alguns jogos amistosos. Nós viajamos para a cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro, que foi a cidade que eu nasci. Eu gostaria muito que ela conhecessem a minha cidade. Perfeito. E nós tivemos que bancar, nós tivemos que arcar com os custos da viagem, da alimentação, do transporte. Nós tivemos que arcar. Conseguimos uma ajuda aqui e acolá, mas a maior parte nós acabamos bancando. Entendi. E aí, até então, a ideia e uma promessa que eu havia feito para elas, que nós disputaríamos o campeonato estadual. Entendi. E que faríamos uma viagem para Paris para disputar um torneio lá para que elas conhecessem o PSG Academy. E nós começamos a trabalhar em cima disso. E eu acredito, eu confio muito em Deus. Eu disse para elas que eu não tenho plano B. Certo. Não existe plano B. E eu havia traçado uma meta e disse até a época que eu venderia o meu carro para poder arcar com os custos do torneio. E a Zahara, depois ela fala o nome corretamente. Isso. A Zaza chegou para nós, veio para treinar conosco. E quando a Zaza veio, foi muito bem recebida. E com a Zaza veio, acompanhando a Zaza, veio um ex-jogador de futebol. Ele jogou no São Paulo, na época dos menudos, né? O Toninho Pedalada. Eu já ouvi falar no Toninho. O Toninho Pedalada escutou a minha história, e acredito em Deus que ele confiou em mim. Ele ligou então para o Edmilson. Edmilson, ex-jogador da Seleção Ex-jogador Brasileira. da Seleção Brasileira, que é o diretor do SCA. Do SCA. E nós fomos até Santana do Parnaíba conversar com o Edmilson. E eu disse para o Edmilson, como eu estou dizendo aqui, eu só preciso de um campo, porque nós não temos um campo para jogar. Porque nós tínhamos até dia 30 de setembro para entrar com a documentação na Federação Paulista. Para se inscrever e participar do campeonato. Exatamente. E nós tínhamos toda a documentação, temos um advogado também, voluntário, que nos ajudou, Douglas, fantástico, um parceirão também, que fez toda a documentação para nós, todo o trâmite, só que faltava o campo. O campo que o PSG Academy tem os seus treinamentos, para efeitos de competição oficial, não está não atende os requisitos. Os requisitos, as especificações, exatamente. E o Edmilson, ele tem uma parceria com a Prefeitura de Santana do Parnaíba, então eu disse para ele, eu preciso de um campo e nós jogaremos até com a sua camisa. Entendi. Ok? E o Edmilson falou, precisamos conversar. E eu disse para ele, eu sei que você é business, é negócio, Isso. E eu não sei fazer negócio. Eu não sei. Todas essas atletas não têm vínculo, então você poderia, inclusive, ser o agente dessas atletas. E ele disse, eu não posso fazer isso. Então nós jogaremos e assinaremos aqui, disputaremos o campeonato aqui. Entendi. Em Santana do Parnaíba. E aí não teríamos dinheiro. Ele emprestaria a camisa, jogaremos com a camisa, e ele emprestaria o campo para nós. Entendi. E os custos ficariam 30 mil. Mas ele até então não tinha um time lá? Ele tem um time masculino. Ah, masculino. O projeto dele, até onde foi passado para nós, seria para 2024, 2023 ou 2024. Entendi. Então nós chegamos com essa proposta, tínhamos um time montado, sabíamos que não seria fácil, porque nós enfrentaríamos Corinthians, São Paulo, Santos, são equipes de camisa. Extremamente estruturados, Estruturados, né? Exatamente, já são time de camisa, e todas as meninas querem jogar lá. Entendi. E durante 2 anos nós conseguimos manter essas meninas aqui, mesmo sem uma situação financeira. Como eu disse, eu colocava do meu bolso, o Sandrinho colocava, e um outro amigo tem uma empresa de segurança, e foi o que nos ajudou muito, meu parceiro, eu digo meu parceiro, meu irmão, e ele nos ajudou muito, fornecendo a passagem durante 10 meses, ele deu uma ajuda para passagem das meninas. Quando nós efetivamos esse acerto, o Edmilson foi lá para ver o trabalho, para ver as meninas, e ele falou, vocês vão disputar o Campeonato Paulista. Puxa, só que até então não tinha dinheiro. Então, eu chamei o Sandrinho, que é o outro que a gente corre junto, e disse para ele assim, meu carro vale 30 mil. Vale 45 mil, então eu vou vender
o carro e 30 mil a gente põe para fazer o... Você precisava de 30 mil reais. 30 mil reais. Para poder disputar o campeonato. Disputar o Campeonato Paulista. Disputar Mas o Campeonato Paulista. Esse dinheiro seria para quê? Para translado? Para transporte, para alimentação, para os jogos, né? Porque aí precisa pagar arbitragem, precisa pagar o staff da Federação Paulista. Certo. Então precisávamos disso, de toda essa época. Tem ambulância, médico. Eu achava que o governo, que a prefeitura, de alguma forma, pagasse, esse povo fosse contratado pelo, sei lá, pela federação. Eu não sabia que o time tinha que contribuir. A federação contrata, mas quem paga são os clubes. São os clubes. Os clubes mandantes. Entendi. Os clubes mandantes. Então vamos supor, você vai jogar no seu campo hoje, você paga a arbitragem, paga o staff ali. Toda a despesa é nós que pagamos. Entendi. Então sairia em torno de 30 mil. E aí eu estava disposto, porque eu tinha dado a palavra até então para elas. E você tinha um carro de 45 mil, falei, eu vendo o meu carro, vendo até um pouco mais barato, mas eu vendo e vou usar esses 30 mil. Para poder... E você chegou a ter que fazer isso, Guerra? Graças a Deus, não. O que aconteceu? E aí o Edmilson, o SCA entrou em acerto, conversou com o PSG, e aí 50% para cada um. Então cada um bancaria uma parte. Uhum. Então sairia 15 mil do SCA e 15 mil do PSG. Aí o pessoal bancaria bancou, isso. Você bancaria não precisou então vender seu carro. Não precisei vender o carro, né? E elas estão aqui rindo porque elas acompanham tudo, né? E as outras estão ali. Tem um time quase completo aqui, quase que completo. E eu coloquei duas aqui para poder ilustrar a nossa entrevista, né? Então, vocês param de falar um pouquinho que nós estamos conversando aqui, viu? Porque tem muitas outras histórias por trás dessas. Claro, a gente, na verdade, a gente traça um perfil de fala, porque tem muitas outras coisas, tem muito, assim, não é assim, eu acordei de manhã e o Edmilson me ligou e ofereceu. Teve toda uma luta, é claro, um trâmite por trás, uma conversa para chegar nesse entendimento, né, Guerra? Exatamente. E essa parceria, o ano passado, ela foi fantástica para nós, nos abriu as portas, faltou algumas viagens nós fizemos, o almoço, eu e o Sandrinho nós pagamos do bolso. Entendi. Porque elas tinham que almoçar, saía de muito longe. Então o transporte ficou a cargo, uma parte do PSG e uma parte... Você hoje é aposentado, Guerra? Sou aposentado. Tá, porque a gente vê você falando que assume bastante compromisso, né, despesa e tal, aí alguém pode falar, mas de onde ele tira esse dinheiro? Então hoje você é aposentado. Você trabalhou no futebol chinês? Trabalhei com um projeto com uma fundação chinesa. Era time masculino ou feminino? Masculino. E o que te trouxe para o time feminino? Isso era um sonho seu? Treinar meninas para poder romper, quem sabe, até o preconceito com o futebol feminino? Eu já havia trabalhado com futebol feminino em 94, 95, 96. Marvel, que era uma equipe de Santos, Sabesp, Marvel, Sabesp, já havia trabalhado. Então, Cici, Pretinha, Fia, Formiga, Márcia Tafarel. De bola, né? Sempre jogou. Eu falo para essas meninas que essas meninas, Cici, Pretinha, Formiga, Fia, Márcia Tafarel, essas meninas foram pioneiras. É claro que tiveram outras na década de 50, 60, Isso. Mas com a evolução do futebol, essas meninas foram muito guerreiras. Então eu já havia trabalhado, eu trabalhei com futebol feminino, trabalhei com futebol masculino, com futsal, com basquetebol, eu trabalhei com esporte de um modo em geral. E aposentado, havia voltado, eu fiz um curso na CBF e precisava fazer o estágio. E aí, quando eu estava no PSG, recebi esse convite de levar as meninas para a China, então conversei com o diretor de fazer essa parceria. Mas o sonho, o sonho na época não era esse, de trabalhar, de me envolver com o futebol feminino. Porque eu sei da dureza que é. Ainda hoje, nós estamos buscando patrocínios. Isso que eu ia falar. As empresas não se interessam por ser um time de futebol feminino, uma equipe de futebol feminino? Ou enfim, o que está faltando para as empresas reconhecerem, ajudarem? Porque assim, pelo que você está falando, o investimento é pequeno, Guerra.
Vocês já estão acostumados a se virar de alguma forma, então não é aquele investimento de milhões que você vê no futebol masculino, né, nos grandes clubes, nos grandes times. Então, quer dizer, ou seja, se uma empresa tiver um pouco de boa vontade, ela consegue te ajudar. Perfeito. Hoje, e aí, o que aconteceu no ano passado? Nós disputamos o Campeonato Paulista e uma das nossas jogadoras, uma das nossas atletas, ela é sub-17, ela foi convocada para uma experiência na Seleção Brasileira Sub-20. Então, um foco muito grande, começou a ter um foco muito grande em cima da nossa equipe. E a Zaza, Zazá, como nós chamamos, né? É Zarra. Como é que é? Zarra. Não vão conseguir, não. Eu tô tentando. Se você tá com elas, né, esse tempo todo, treinando, dirigindo, e não consegue, imagine eu que conheci a Zarra agora. Não? Com a vinda dela, porque nós somos a única equipe no Brasil, e acredito eu, que na América do Sul, que temos uma libanesa, que temos uma estrangeira muçulmana. Entendi. Que temos uma muçulmana. Então, houveram algumas emissoras que fizeram... O fato dela jogar com o lenço, né, que você falou até o nome do lenço. Hijab. Já chama muita atenção, né? E eu acredito que isso chama a atenção da grande mídia também, né? Exatamente. Então ela começou a fazer, começou a ser chamada para dar entrevista, porque além da dificuldade do futebol feminino que nós encontramos, tem a questão da religião. Entendi. Então é muito mais difícil para ela. Foi muito mais difícil para ela. Então, quando ela veio para... Recebeu o apoio até da própria comunidade dela, né? Exatamente. E nós tivemos... foi muito interessante, porque nós conseguimos, conversando com ela, ela conversou com o pai dela, com a comunidade, e nós fomos conhecer a mesquita. Entendi. Então, as nossas atletas foram lá para conhecer a religião dela, para entender um pouco mais da cultura dela. Perfeitamente. Então, a ida dela, a ida da Camila para a seleção brasileira. E isso que eu ia perguntar. Você já recebeu esse tipo de fruto do seu trabalho? Você já mandou uma menina para a seleção brasileira? Alguma menina que você treinou, que você treina, já foi contratada por um grande clube no Brasil? A Camila, falando agora recente, né? Eu trabalhei com outros esportes, teve vários outros jogadores que chegaram à seleção brasileira de futsal, de vôlei, basquete, Perfeito. enfim. E agora recente, ainda da Camila. E foi uma dificuldade para nós, porque a Camila recebeu o convite de vários clubes e ela não queria ir. Entendi. Ela não queria ir. E agora recente, ela foi para o Atlético Mineiro, foi contratada pelo Atlético Mineiro. Ela é sub-17, ela tem 17 anos, vai completar agora em maio, se não me falha a memória, 18 anos. Mas ela está disputando o campeonato brasileiro adulto. Entendi. Eu não a mandei para a seleção. Ela foi pelos méritos dela. Ela, pela competência, pelo treinamento, dedicação, que isso é o mais importante dentro do esporte. Isso nos abriu portas. Isso, eu ia falar. Você até comentou isso comigo em outra oportunidade, mas, por exemplo, uma atleta sua, claro, o time perde, né? Você sai uma menina que foi para a seleção brasileira, ela tem um treinamento diferenciado, ela tem tudo dela é diferenciado. Quando essa menina recebe uma proposta de um time igual o Atlético Mineiro, você acaba perdendo uma grande jogadora no seu time, mas você consegue uma grande divulgadora do seu trabalho, né? Porque ela nasceu no PSG Academy, né? Perfeito. Nós tivemos algumas discussões com algumas pessoas, porque algumas pessoas, eu não vou citar nomes aqui, mas quem sabe, eles dizem que eu me sinto dono dessas meninas. Entendi. Eu não as deixo sair para lugar nenhum. Isso é uma inverdade. Eu disse para elas, elas podem sair para onde elas quiserem. Deixa eu ver a carinha delas. Elas podem ir para onde elas quiserem. Eu digo assim, eu sou dono delas sim. Se for uma proposta boa, eu irei perdê-las? Não. Eu irei ganhá-las. Perfeitamente. Então, elas podem ir. Só que eu preciso saber se é realmente uma proposta boa. O caso da Camila, especificamente. Eu li o contrato, eu vi o contrato, eu disse para ela, vá. Ela não queria ir.
Uhum. Ah, É porque vocês acabam se apegando, né? Que é uma família, né? São 35 meninas. e eu disse para elas o seguinte: 6 por meia dúzia fica comigo, porque eu dou pão com mortadela para vocês. É isso aí. Para Se vocês for para irem, comer pão com mortadela lá no Ceará, come pão com mortadela come aqui. comigo. Se for para comer pão com mortadela no Japão, come pão com mortadela aqui, A né? brincadeira que eu faço exatamente com elas é nesse sentido, né? Então, se for coisa boa, eu sou o primeiro a mandar vocês irem embora. Entendi. E aí, com essa situação, o PSG Academy, o diretor, o presidente do PSG Academy no Brasil, nós até chegamos a discutir nesse sentido, né? Então, hoje ele está bancando, começou a modificar essa situação. Então, essas meninas vão começar a receber a passagem, e Certo. todas elas sem precisar sair do nosso Salário bolso. nenhuma delas tem. Não tinha, né? Então Não nós tinha. estamos discutindo isso. Isso. E aí nós estamos indo em busca de patrocínio. Perfeito. O PSG Academy está ajudando-nos hoje. Quais são os requisitos para uma empresa poder patrocinar essa equipe? O que uma empresa precisa ter para poder patrocinar essa equipe? Essa empresa precisa ser uma empresa nacional, multinacional, uma mega empresa, uma macro empresa. O que ela precisa ser? Precisa ser uma empresa que goste do esporte, que acredite ou acreditem no esporte, no futebol feminino precisamente, e se os diretores, proprietários, gerentes, enfim, se eles forem inteligentes, porque hoje é um nicho que está crescendo muito. Perfeito. Inclusive até a Globo, na minha opinião, ela é o centro das atenções no esporte. Exatamente. Quando a Globo transmite é uma coisa, não menosprezando os outros canais certeza, que trabalham com certeza, esporte, com certeza. mas quando a Globo transmite tem uma visibilidade e os outros um pouquinho menos e assim vai. E eu tô vendo que a Globo está mostrando muito futebol feminino, principalmente da seleção brasileira. Perfeito. Né? Para se ter uma ideia, nós tivemos, num dos jogos da final do campeonato paulista, sub-16, nós tivemos 20 mil pessoas. O adulto brasileiro, nós tivemos 31 mil pessoas, 35 mil pessoas. 35 mil pessoas no estádio. É muita gente. É muita gente. 35 mil pessoas assistindo presencial. Mas você falando de um estádio como a Arena Barueri, o estádio lá de Santana de Parnaíba, 35 mil pessoas, é estádio lotado. Lá em Itaquera, então a Isso. final foi em Itaquera, nós tivemos 35 mil pessoas lá. Então, se nós imaginarmos assim, 35 mil pessoas lá, isso foi transmitido, esse jogo foi transmitido. Então, o alcance é muito grande. Perfeitamente. Então, se ele disponibilizar, porque nós temos, foi feito lá pelos diretores, pelo pessoal, porque eu disse, inclusive, para o Edmilson, na época assim, eu não sei fazer negócios. Assim, Eu não sei cada ganhar pessoa dinheiro. tem um dom. Eu já percebi que você tem o dom do amor, do coração e o dom de poder ensinar, preparar fisicamente essas meninas. E tem pessoas que têm o tino comercial. Sabe vender aquele determinado produto, né? Porque vocês hoje têm uma marca na mão, vocês hoje têm um produto fantástico e precisa de alguém que possa representar esse produto. E não deixar que esse produto chegue numa empresa sem perder a essência, né? Exato. A empresa tem que estar patrocinando aquela equipe que começou no coração do Guerra, não uma equipe fabricada por aí, né? Exatamente. Essa visibilidade, como é que seria isso? A empresa, ela gosta do esporte, ela tem essa visão lá na frente, porque o campeonato paulista que nós disputamos, sub-17, por exemplo, a média diária de 2 mil pessoas acessando. 2 mil pessoas vendo a sua marca estampada na nossa camisa. Perfeitamente. Porque não tem como nós vamos jogar e vamos virar. Não vamos virar. Não existe. Então, as empresas que nos auxiliaram, que nos ajudaram no decorrer dos 2 anos anteriores, tiveram as suas marcas. E aí nas redes sociais, porque todas as meninas têm rede social. Isso. Então, Eu conto com vocês, hein, pro meu podcast. Me ajuda lá. Né? Com certeza.
Nós temos hoje, no Instagram, por exemplo, eu publico todas as imagens dela, os treinos dela no meu canal no Instagram, no meu canal do YouTube. Então, a brincadeira que eu fiz assim, eu vou vender vocês, mas vender nesse sentido, de mostrá-las... De torná-las conhecidas, torná-las publicamente. Para que elas possam ter um reconhecimento e um apoio. Exatamente. Um apoio financeiro, porque é assim, hoje elas têm 17 anos, média de 17, 18 anos, né, que você me falou. Então o tempo vai passando e elas precisam realmente aproveitar esse momento de juventude, que o futebol é uma das carreiras mais curtas que tem, né? Exatamente. Então você começa aí com 13, 14 anos, se profissionaliza com 16, 17, eu não sei qual o mínimo para a pessoa se profissionalizar, mas vai jogar até os 35, 38, tem gente jogando com 38 anos, é chamado de velho, né? Então é muito difícil, é muito complicado. Você vê aí a Marta tá com o quê? 42 anos. O pessoal tá chamando a Marta de heroína, porque não se vê um jogador passar dos 40. Zé Roberto, no masculino, foi até acho que 42 também. 40, exatamente. Então, quer dizer, é um herói. É uma exceção. É uma exceção, porque eles param com 37, 38 anos. Então, essas meninas precisam realmente de incentivo agora para que elas possam aproveitar o tempo delas como atletas, né? Perfeitamente. Quando nós estamos falando aqui de apoio, isso foi uma coisa muito interessante que veio do diretor do PSG Academy no Brasil, Olivier, e é uma pessoa assim, hoje eu reputo como um cara diferenciado, porque nós tínhamos até o Sub-17. E o Olivier veio, abraçou essa ideia. Então, nós vamos disputar, a ideia é disputar o Sub-20 e disputar o adulto. Então, ele está trazendo, ele está buscando patrocínio, ele está bancando hoje, e é do próprio bolso, ele está bancando hoje isso, para que nós não perdêssemos essas meninas. Porque o que acontece no futebol feminino, e eu espero que mude isso, porque as grandes equipes, elas não têm categoria de base. Entendi. Então, nós sofremos assédio nesse sentido de clubes ligando para as meninas, e eu tive brigas com vários... Isso que eu ia falar. Os clubes vão atrás delas diretamente? Exatamente. Vai no pai? Não, liga para elas. Primeiro, liga para elas primeiro. E eu peguei... Aí, quando recebe uma ligação de um Corinthians, de um Palmeiras, dá um comichão, não dá não? Não, né? Nós tivemos agora 3 atletas que estão conosco lá, estavam aí no mercado e ninguém procurava. E foram para lá, começaram a treinar, começaram a ter visibilidade, e aí os clubes começam a ligar. Entendi. Então elas chegam para mim e dizem assim, olha, eu recebi o convite do clube tal. Essas 3 em especiais, elas são já maior de idade, então elas já respondem por elas. Quando é menor de idade, elas chegam e trazem para mim, então eu ligo para os responsáveis dizem, ela é menor de idade, você não pode ligar para ela. Entendi. Então, eu assédio. E aí foi por conta dessas situações que eles disseram que eu sou dono delas. Eu não sou dono delas. Só que elas estavam aí, ninguém queria. Agora que elas estão prontas, eles querem, porque é uma equipe de camisa, então querem levar. Assim, eu quero ver o contrato antes. O caso dessas 3 que são maiores, eu digo assim, vocês podem ir. Só que eles vão ficar com vocês um campeonato, um torneio, e depois vão mandar vocês embora. Peça um contrato de, no mínimo, 1 ano, para vocês terem segurança e estabilidade. Isso. No mínimo. Senão, fica comigo aqui. Perfeitamente. Porque hoje nós estamos acreditando, elas estão acreditando. Primeiro, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, muito iluminada, porque elas acreditaram em mim, elas confiaram em mim. E se me permite agora aqui, não, fique à vontade. Eu sempre conto essa situação. Fique à vontade. Eu sempre posto foto com elas, abraçado com elas, brincando com elas. Nós fazemos vídeos. Como é que fala? No TikTok? TikTok, exatamente. Dançando, brincando. Eu tenho uma preguiça do TikTok, mas diz que é muito bom, né? É bom demais. E aí, fiz uma foto com uma das meninas. Eu não vou dizer que é uma delas que está aqui, que é a Mari, né? Porque senão... E eu postei uma foto com a Mari, porque todos os dias eu posto uma foto no Instagram e eu posto uma mensagem diária. Perfeitamente. Aquela mensagem de incentivo, mensagem positiva. Reflexão diária. Perfeito. E aí a amiga da mãe da Mari viu e printou a tela e mandou para ela. Falou, olha, a Mari
você viu que a Mari está abraçada com um homem? Senhor? A mãe dela diz assim, não é um homem, é o Guerra. Isso que eu ia te perguntar. Como é que os pais te veem? São 35 meninas, né? Hoje, todas sim. numa média de 17, 18 anos. Exatamente. Como é que é a sua relação com os pais dessas meninas? Eu não tenho o hábito de conversar com os pais. Aham. Eu não tenho esse hábito. Porque eu acredito que fica uma proximidade muito grande. Isso. E se eu tiver que dar uma bronca, se eu tiver que mandar embora, essa proximidade atrapalha muito. Eu não tenho esse hábito. Então, talvez um ou outro pai que eu converse, que eu fale, mas... Vai lá assistir o treino, vai se assistir cumprimenta. o treino, exatamente. Mas o que elas nos trazem é exatamente isso. Então, assim, não é um homem, é o Guerra. Perfeito. Então, excelente depoimento. Transcende qualquer pensamento, qualquer situação. Verdade. Não é um homem, é o Guerra. Então, assim, não é a questão da sexualidade do Guerra. A profundidade do comentário dela que tem que ser levado em conta, né? Exatamente. Ela quis dizer, é o Guerra, é um pai, é um avô, é um tio, é o Guerra, né? Não é um homem no sentido masculino da sexualidade. Da sexualidade. Exato. E alguém Entendeu? brincou, pô, você viu que ela falou que você não é homem? Eu falei assim, cara, você precisa entender esse contexto. Perfeitamente. Não é um homem, por quê? É o Guerra. Isso. É o irmão dela, ou é o pai dela, ou é o tio dela, com respeito ao pai dela, mas assim, quem é que está cuidando dela nesse momento? Então, algumas meninas trazem a fala para mim assim, em casa eu não estou fazendo alguma coisa, e o meu pai diz assim, eu vou ligar pro Guerra. Então, aí ela vai fazer. Então, assim, isso transcende qualquer relacionamento. Então, algumas pessoas assim, você é o dono dela, eu sou o dono delas nesse sentido, de cuidar delas. Nesse sentido. Nós tivemos passeios artísticos, passeios culturais, eu as levo a teatros, a museus, a cinemas, eu obrigo elas à leitura, elas têm que ler. Eu disse para elas assim, jogador... Isso que eu ia perguntar, todas elas estudam ou estudaram? Estudam. As que estão terminando, que terminaram o ensino médio, vão começar cursinho, estão indo para a faculdade já. Perfeito. Então eu cobro isso dela. Eu disse para elas assim, jogador ou jogadora, atleta, precisa ser inteligente. Nós tivemos muitos casos no passado que a pessoa era um fenômeno na bola e uma decepção na sua vida pessoal, né? Muitos jogadores no Brasil nadaram no dinheiro e morreram pobres. Exatamente. Né? Porque não sabia administrar. Então, quando você fala do Edmilson, essa nova leva de jogadores, Edmilson, Ronaldo Fenômeno, Zé Roberto, o Paulo Sérgio, né? Enfim, você vê que são pessoas que jogaram e ganharam seu dinheiro e continuam muito bem de vida. Né? Eu brigo muito com elas por conta disso, né? Algumas usam algumas gírias, expressões, então eu procuro corrigir. Eu digo para elas que o português é fundamental, cobro delas isso, a fala, cobro que leiam, cobro que estudem, exatamente por conta disso, porque primeiro que atleta tem que ser inteligente, isso. Depois vocês são atletas e mulheres, perfeito. Então a cobrança é muito maior, a postura tem que ser diferenciada, a postura de vocês enquanto isso. Atletas. Perfeitamente. Nós temos um manual, eu passei um manual para elas de postura, fiz um curso, na CBF deram um manual também de assédio. Então, o tipo de assédio que há dentro do esporte, não no futebol, mas no esporte de uma maneira em geral. Então, eu passei para elas, passei para os familiares dela e disse para todas elas o seguinte, se em algum momento vocês perceberem que eu, Guerra, estou passando dos limites, não fiquem quietas. Não espere ficar com 30 anos, 40 anos... Para falar. Fale hoje, diga hoje. Olha, o Guerra me abraçou, mas ele me abraçou de uma maneira que eu não gostei. Diferente. Eu estou achando que ele está me assediando. Isso. Ou então até nas palavras. Perfeitamente. Perfeito? Então, eu procuro passar... Todas as vezes que foram à minha casa, as minhas filhas estavam lá, ou minhas filhas estavam, ou minha esposa estava, alguém estava lá. Elas foram uma única vez à minha casa que as minhas filhas não estavam, mas tinha um outro professor junto. Eu as reuni e disse assim, nós vamos tomar o café em casa. As minhas filhas não estão em casa. Mas todas vocês, liguem para os pais de vocês e digam onde está.
Isso. E é interessante que, assim, algumas vezes, assim, onde você vai? Vou na casa do Guerra, então pode ir. Isso é muito Então, importante. assim, isso pra mim é um... Então, o que a gente... o intuito desse meu bate-papo com você, Guerra, nós conversamos outro dia e você me sensibilizou muito com a sua luta, né? Com a sua vontade que essas meninas elas tenham um futuro melhor. Né? Não estou dizendo que hoje o presente não é o presente ideal, mas todos nós almejamos um futuro melhor. Então, o nosso apelo aqui é para que quem tem condições de ajudar, procure o PSG Academy. Exatamente. Lá no Nacional. Nacional, né? isso. Onde ali ó, a sede do Nacional Arena em São Paulo, WS. em frente ao Palmeiras, em frente ao São Paulo, todo mundo conhece, né? Vai lá, procura o Guerra, fala, Guerra, eu assisti uma entrevista sua, eu quero saber como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso chegar, fazer alguma coisa. Porque às vezes um simples gesto, uma pessoa falando com a outra, consegue viabilizar uma estrutura mínima para que você possa trabalhar essas meninas do jeito que precisa ser trabalhado, né, Guerra? Perfeito. Como você colocou muito bem aí, nos procura e eu vou encaminhar todo esse tempo, essa ajuda que meu amigo Yuga, se me permite aqui, fica à vontade. Da Macor, que é uma empresa de segurança, e alguém falou assim, eu não entendo porque uma empresa de segurança está te ajudando. O que tem a ver uma empresa de segurança com o esporte? Eu falei, bom, a primeira questão foi que ele é meu amigo, se sensibilizou e nos ajudou. Isso. Ele não pediu para colocar a marca dele. Ele falou assim, eu vou ajudar porque eu conheço Guerra. Mas quando ele passou a dar essa verba, eu não peguei o dinheiro. Eu disse, eu não posso pegar o dinheiro. Então nós tínhamos um responsável para pegar esse dinheiro e transformar esse dinheiro em passagem. Perfeitamente. Então eu não pego em dinheiro até para não ouvir bobagem. Perfeito. Até porque eu já ouvi bobagem, já aconteceu isso. Não, isso é fato. Já aconteceu. Você hoje está numa exposição, né? Tem as meninas ao seu lado, então é fato. Você deve ouvir muita coisa que sai do arco da velha, mas você tem que passar por cima e manter esse espírito que você tem. Uma pessoa que sonha, mas que realiza, que faz acontecer. Então, hoje você não está à toa com 35 meninas sendo treinadas, disciplinadas, já conseguindo colocar meninas na seleção brasileira de futebol feminino, menina contratada pelo Atlético Mineiro, que é um grande clube do Brasil. Enfim, então, quer dizer que você está no caminho certo. Só falta o incentivo necessário para que você consiga alcançar o seu objetivo, né? Eu agradeço muito a essa oportunidade de estar podendo divulgar esse trabalho, né? Uhum. E dizer isso assim, se alguma empresa nós disponibilizamos, temos lá, tem alguém do marketing, tem alguém lá, diretor, que tem esse planejamento, então a questão das marcas, né? Você quer colocar sua marca na camisa, quais são os valores mensais, anuais, quanto você ia disponibilizar, quanto você comprar o espaço na camisa, perfeito, né? Então, quanto é que você pagaria para ter a sua marca durante um ano, durante 6 meses? Então, tem alguém lá, e se me procurar, eu indicarei, eu irei lá. Eu não trabalho, não pego dinheiro, não sei fazer negócio. Uhum. Não é o seu dom, não é a minha praia. Dom é treinar, disciplinar e preparar. Nisso, eu vou dizer assim, me desculpa talvez a falta de humildade, mas nisso eu sou muito bom. Isso. Eu falei agora há pouco, Gar, tinha quase um time de futebol. Meninas, vem cá, faz favor. Pode vir, isso. Fica 2 aqui e uma aqui, ó. Vem cá, vem aparecer um pouquinho aqui, senão o povo fica maior. Mas sabe que tem mesmo? Aqui, ó, tem as meninas, né, que o Guerra trouxe para ilustrar, né? Vocês estão aqui ilustrando, na verdade, hoje a nossa conversa. Então, o que aconteceu também, essas meninas, eu trabalho num projeto, numa fundação em Cotia, e essas meninas com crianças carentes da comunidade, e essas meninas, elas foram convidadas e elas foram lá no período da manhã, das 8 ao meio-dia, para ministrar treino para estas crianças. Isso. Então, essas meninas, elas me acompanham para todo lado. Tem gente com vergonha de aparecer aí, ó. Pois é. Que legal. A Nicole tá com vergonha. Isso. Aqui tá... Fernanda. Júlia. Bahia, né? Bahia. Júlia Bahia. Júlia Bahia. Mais como Bahia. Mas ela é baiana ou é baiana. Filha de baiana? É baiana. É baiana. Muito bem. Então, essas meninas,
vou usar uma expressão aqui, desculpa até, Não, são pau para qualquer obra. Isso. Essas meninas topam qualquer parada, elas fazem qualquer coisa. E o interessante... Pelo sonho. Mas, assim, elas acreditam, como eu acreditei nelas, elas acreditaram em mim. Isso é importante. Então, eu trabalho em alguns projetos sociais, eu tenho algumas atividades, e elas vão nesses projetos me ajudar. Há um mês atrás, talvez pouquinho mais, pouquinho menos, nós fomos convidados por uma amiga que trabalha na Secretaria da Educação de Cotia e nos convidou para irmos a uma escola municipal em Cotia. E elas foram lá. Que legal. Nós passamos uma manhã com essas crianças lá, conversando com as crianças. Então, nós não recebemos por isso. Elas foram lá de bom grado. Hoje, elas foram lá. Então, nós fizemos um café, elas foram lá e trabalharam com as crianças. Entendi. Então, elas estão... O que eu dei para elas estão passando para outras crianças. Isso é muito importante. Guerra, os meus votos, meu desejo é que você continue nesse trabalho sem perder o vigor, sem perder a energia, sem perder a força. Continue sonhando e tornando realidade, né? Que as pessoas possam reconhecer isso e chegar junto com você, te ajudando naquilo que você for preciso. E eu só tenho a agradecer a você, né, pela presença aqui, essas meninas que são simpáticas demais. Quero ir lá assistir, nem que seja um treino, mas se tiver um amistoso, você tem meu WhatsApp, eu quero assistir, porque eu confesso para você, eu vi poucos jogos de futebol na minha vida aqui em São Paulo. Acho que eu moro aqui em São Paulo há 30 anos, eu fui no estádio umas 4 vezes. Até por medo, né? Por, assim, a gente quer do bem, tem umas coisas que acontecem em volta, principalmente de clássico, que a gente gostaria de não se envolver. Então, eu nunca assisti um jogo de futebol feminino. Então, eu quero me dar esse presente de assistir o meu primeiro jogo ser dessas meninas. Uau! Com certeza, eu agradeço essa oportunidade, esse espaço aqui. Como eu disse numa conversa que nós tivemos, eu falo para as pessoas, vá lá assistir o treino, converse com essas meninas, não precisa conversar comigo antes não, chame-as e converse com elas, pergunte para elas em separado, para saber se o que eu estou dizendo aqui, se é mentira. Mas só de ver o gesto delas, concordando praticamente com tudo que você falou aqui, a gente já sabe que a gente pode acreditar em número, gênero e grau, porque a gente ouvindo você falar e elas confirmando aqui com os gestos corporais, balançando a cabeça, sorrindo na hora que é engraçado, né? Querendo contar os podres, mas ninguém deixa. Não pode. Porque... Na hora que você falou assim que ele é bom coração, eu olhei e falei assim. Não, disciplina é uma coisa, coração é uma coisa, a disciplina é outra. Guerra, muito obrigado. E como é que tá o time nas redes sociais? Então, nós estamos divulgando até o momento através do meu Instagram, né? Que é Prof. Guerra. Prof. Guerra. E no YouTube também, Prof. Guerra, né? Muito bem. Então, nós colocamos os treinos diários. Puxa, que para legal. que todos possam ver, para que as pessoas possam ver. E no YouTube, nós colocamos foto delas. É muito raro eu colocar uma foto das minhas filhas, mas a maioria das fotos são delas, divulgando o trabalho delas, porque eu coloco diariamente uma reflexão. Perfeito. E aí, em cima dessa reflexão, eu coloco as fotos dela, dos trabalhos que nós realizamos. Muito bom. Parabéns, Guerra. Muito obrigado. Fica aí o convite a todos que estão nos assistindo aí, para ir lá, para ir na Marquês São Vicente 2477. Isso. As meninas hoje, se me permite... É o Campo do Nacional. Exatamente. Porque muita gente, eu mesmo, conheço ali como Campo do Nacional. Campo do Nacional, exatamente. Né? E aí meninas nascidas aí 2004, 2005, 2006 e 2007, que tiveram um sonho e quiser participar de uma seletiva lá durante uma semana, Marquês São Vicente 2477, é só chegar lá das 14 às 16 horas, nós estamos lá com os portões abertos lá para receber essas meninas aí. Maravilha. Parabéns, meninas. Sucesso pra vocês, hein? Quero ver muito gol de vocês, hein? E você cerca o povo, hein? Pelo amor de Deus. E eu também. Obrigado, Guerra. Gente, hoje nós conversamos aqui com o professor Guerra, deu uma aula pra gente de humanidade, um ser humano fantástico, incrível, e tomara que dê tudo certo pra essa equipe, que são gente boa demais. Curta aí, compartilhe, deixe seu like. E qualquer pergunta, se tiver qualquer dúvida, vai lá nos comentários e deixe que a gente procura o Guerra para responder para você. Valeu, gente. Obrigado, hein? Muito obrigado.